Sejam todos bem-vindos. Me apresento e digo para o que venho. Me chamo Alexandre Oliveira Tenório, faço faculdade na Universidade Estadual do Maranhão, na cidade de Timon, fazendo o curso de licenciatura em Pedagogia, junto com minhas colegas de classe, Ana Paula Matos da Costa, Cristiane Brito de Souza, Deiciane da Silva Vieira, Giovana Camuri de Oliveira Leôncio. Estamos todos no quarto período do curso da disciplina de Metodologia da Pesquisa em Educação. Fomos sorteados para discutir sobre a pesquisa participativa. O que é uma pesquisa participativa? Pois bem, primeiramente, a pesquisa participativa, como o próprio nome já diz, exige a participação ativa do pesquisador. Então é como uma pesquisa de ação? Respondo para você que sim. Só que, porém, como tudo nessa vida, a semelhança se encontra na interação entre os pesquisadores e um membro da comunidade pesquisada, ou seja, a diferença se encontra no resultado final. Na pesquisa participante, a ação não é obrigatória, ainda que seja necessário construir um plano de ação na pesquisa. 2. Como ela surgiu? Segundo Tioleto, em 1985, a pesquisa participativa nasceu da necessidade de conhecer e estudar os problemas da população. Tanto é que essa modalidade de pesquisa começou lá nas Américas Latinas, lá pelos anos de 1960, com o crescimento de grupos populares, de camponeses, de humanistas cristãos e de grupos marxistas que se integram às comunidades para conhecer e estudar suas demandas e os seus problemas. A terceira, como é a pesquisa participativa? Pois bem, a pesquisa participativa é considerada informal, é dialética. Ela não é uma pesquisa pronta, ela é dinâmica, ou seja, precisa de todo um processo, coleta de dados, técnicas, análise, entrevista, observação e, por fim, ela ser qualitativa. Segundo Le Boffet, que diz ouvir, em vez de tomar nota ou fazer registro, ver e observar, em vez de tomar nota ou fazer registro, sentir, tocar, em vez de estudar, viver junto, em vez de só visitar. Então, a pesquisa participativa, você precisa conhecer a comunidade, viver o dia a dia dentro dessa comunidade. Quais são os objetivos da pesquisa participante? Pois bem, a pesquisa participativa busca o envolvimento da comunidade na análise de sua própria realidade. Ela busca os interesses da comunidade para ser debatido e estudado, ou seja, com conceitos, hipóteses e métodos, é claro, de um quadro teórico da pesquisa, pois a organização, objetivo, seleção e informação dos pesquisadores e cronograma são ideal no processo da pesquisa. Por fim, para levantar os projetos e exemplo da pesquisa participativa, deixo com minhas colegas de classe. Assim, elas também participam também do agrupamento desse vídeo e também da pesquisa participante. Um abraço e até a próxima. Boa tarde, meu nome é Cristiane, sou aluna do curso de Pedagogia da UEMA. Gostaria de falar para vocês algumas características da pesquisa participante, que ele significa um processo de conhecer e agir, gira em torno de um problema existente, variam a extensão de acordo com um problema existente, variam a extensão e a natureza da participação. A população deve ter controle do processo.
busca reduzir ou eliminar as limitações de uma pesquisa tradicional, é um processo coletivo e é uma experiência educativa. Nesse sentido, a pesquisa participante busca conhecer e agir para encontrar uma ação de mudança em busca de benefício para o grupo estudado. Então, é cercada por várias características próprias que, simultaneamente, é um processo de conhecer e agir. A população da pesquisa participante deve aumentar o poder do seu entendimento e conhecimento de uma situação particular, fazendo parte de uma ação de mudança. É iniciada em uma realidade concreta. Para tanto, os pesquisados já devem conviver e pretender mudar essa realidade. Então, caso os pesquisados tenham a própria consciência do problema, a própria população inicia o processo, podendo mesmo dispensar o pesquisador. Para isso, o envolvimento da população é essencial, já que a extensão e a natureza da participação não são fixas. Mas é muito importante ter em mente que esse tipo de pesquisa deve ser flexível e adaptável, porquanto visa reduzir ou eliminar as limitações de uma pesquisa tradicional. Assim, pode-se empregar métodos tradicionais nas coletas de dados, mas procura posturas qualitativas e comunicação interpessoal. Além do processo coletivo, ela é uma experiência educativa. A população deve ter conhecimento do processo, que nesse sentido é fundamental para a população e para os grupos participantes todos os passos metodológicos, sem diferença entre quem pesquisa ou quem é pesquisado ou pesquisada, e sem colocar o grupo na situação de objeto. Obrigada. Olá, me chamo Giovana e dando continuidade ao nosso seminário virtual, vou fazer algumas considerações, elencar alguns aspectos que envolvem a pesquisa participante ou participativa, nesse sentido destacando as dimensões e pretensões desse tipo de pesquisa, bem como fazendo alguma consideração acerca desse tipo de pesquisa em relação à pesquisação. Bom, inicialmente considerando Rocha 2004, essa autora ela destaca dois tipos de dimensões. A primeira dimensão, ela se estabelece no sentido da relação teoria e prática, o que envolve o aspecto dialético. Então, nesse sentido, isso se interessa para a praxis, que é a atuação concreta. Bem como segunda dimensão, considerando Borda, 1984, esse autor, ele destaca que essa dimensão, a segunda dimensão, ela se encaminha ao que esse autor denominou de ciência emergente ou ciência popular. Então, é válido destacar que a pesquisa participante, ela se insere numa determinada categorização, numa determinada classificação, a qual o Demo 2000 destacou como pesquisa prática. Ainda segundo o Demo, a pesquisa prática ela é ligada à praxis, ou seja, à prática histórica em termos de usar conhecimento científico para fins explícitos de intervenção, nisso tendo seu aspecto ideológico, mas sem perder o rigor metodológico no seu ser. Então, é destacado que a pesquisa participante ela detém um elemento político, o qual viabiliza a discussão quanto ao valor do processo investigativo. Nesse sentido, ela se volta para a realidade social no intuito de intervir nessa. Quanto às pretensões da pesquisa participante, de acordo com Agate, 1985, são elencadas. Primeiramente, que é um processo síncrono onde o conhecimento é produzido envolvendo o pesquisador e pesquisado. Também ocorre um processo de educação, o qual preza pela intertransmissão e compartilhamento,
ou partilhamento dos conhecimentos instaurados entre cada ente. Então, no momento em que o pesquisador ele se estabelece, ele aceita uma determinada comunidade, há uma atuação ativa, uma troca de saberes, um intercâmbio de saberes entre o pesquisador e o pesquisado. Também ocorre ser um processo de mudança que se evidencia durante o processo de pesquisa, bem como para além desse, no sentido do tempo e espaço da pesquisa, que busca transformar, influir na estrutura, ou melhor, de forma estrutural, em prol dos povos, dos grupos vulneráveis, dos grupos oprimidos. Então, a pesquisa participante, ela busca não só trazer um aspecto de mudança, de significação maior para determinada comunidade. Bom, o pesquisador nesse tipo de pesquisa. Bom, em sua prática, munido de suas ferramentas científicas, o pesquisador em seu fazer acaba por exprimir uma prática política dentro de uma comunidade, em que, de forma dual, ao mesmo tempo, o pesquisador é um observador crítico, atento, bem como um participante atuante ativo. Então, o pesquisador ele se estabelece de forma ativa, de forma evidente. Então, há um envolvimento, há uma identificação entre o pesquisador e o pesquisado. Então, é considerado, nesse processo de pesquisa, a questão da flexibilização, da adaptabilidade também. No sentido da pesquisação, em relação à pesquisa participante, ocorre uma associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo, de uma demanda coletiva, em que o pesquisador, os participantes, eles fazem parte de uma determinada situação, de um determinado problema, e eles vão se envolver na busca da resolução desse problema, isso de forma participativa, de forma cooperativa. Então, de acordo com Tcholen, 1998, página 15, a participação das pessoas implicadas nos problemas investigados é absolutamente necessária. No entanto, tudo que é chamado pesquisa participante não é pesquisação. Então, tem-se a necessidade de uma ação quanto ao problema investigado, tendo os pesquisadores um papel ativo. Então, as ações elas irão decorrer a partir dos problemas que emergem, que são observados. O contexto desse tipo de pesquisa, no geral, ele ocorre dentro de uma organização, seja uma empresa, uma escola, onde há uma determinada hierarquia, onde há uma complexidade que envolve os seus entes, os seus participantes, o que é um pouco diferente da pesquisa participante. Olá pessoal, me chamo Deiciane e vou dar continuidade ao conteúdo falando um pouco como desenvolver uma pesquisa participante. Vamos lá? Bem, a pesquisa participante ela pode ser dividida em 4 etapas. Primeira, existe a montagem institucional e metodológica. Nessa primeira fase, deve-se observar que bases teóricas da pesquisa nós vamos nos basear. Devemos nos atentar aos objetivos, conceitos, às hipóteses. Em segundo momento, nós temos que definir que técnicas vão ser coletadas para se obter esses dados. Vai ser uma entrevista? Vai ser por observação? Vai ser por um registro, por meio de foto, vídeo? Em seguida, devemos nos atentar à delimitação da região a ser estudada. Temos que identificar qual comunidade, qual localização geográfica está inserida essa região, como por exemplo, um grupo indígena, uma unidade quilombola, um assentamento agrário, um grupo de habitantes de uma região, seja ela qualquer, ou por exemplo, um tipo de determinado grupo de pessoas que vivem diferente em uma localidade isolada, por exemplo. Em seguida, deve-se organizar um grupo de trabalho que vai ser feito nessa pesquisa,
como vai ser, que colaborador vai ajudar, que colaborador vai fazer a gravação, que colaborador vai fazer a pesquisa, ou seja, definir as metas que cada componente do grupo que vai fazer parte dessa pesquisa vai fazer. Esse mesmo grupo, ele deve passar por uma preparação, por um treinamento, eles têm que saber como ocorre o estilo de vida daquela população, daquela comunidade. Para isso, deve-se ter um cronograma das atividades, onde o que, quando vai ser essas ações de pesquisa, como elas vão ocorrer, né, para que haja essa construção do projeto. Em um segundo momento, existe o estudo preliminar da região e da população pesquisada. Primeiramente, deve-se identificar a estrutura social dessa população que vai ser analisada, que vai ser estudada. Deve-se analisar os conflitos, as diferenças sociais, o que existe dentro dessa comunidade que vai ser chamado realmente a atenção nessa pesquisa. Em um segundo momento, também deve-se analisar o mundo, esse universo vivido por essa comunidade. Deve-se compreender os diferentes pontos de vista dos indivíduos, usando técnicas qualitativas das coletas de dados, como, por exemplo, a gente não deve usar um questionário pré-estabelecido, pronto, né? Na verdade, deve-se fazer uma escuta atenta, com empatia, com os entrevistados, com quem você vai querer coletar esses dados. Na verdade, você tem que ganhar confiança, né, e atenção dessa comunidade, dessa população. Ouvir em vez de querer anotar ou fazer registros, ver e observar para tirar suas próprias conclusões, sentir realmente a realidade que aquela população, que aquela comunidade está vivenciando, está passando. Daí o nome pesquisa participante, porque essa pesquisa participante, ela tem um intuito que o pesquisador, ele viva junto com a comunidade, em vez de só fazer uma visita para coletar esses dados. Na verdade, a ideia é que ele participe junto com a comunidade, que ele seja inserido, por isso que ele tem que ganhar confiança daquele povo, daquela comunidade naquele momento. Daí, ele vai poder fazer um recenseamento dos dados que ele mesmo vai coletar, como, por exemplo, os dados econômicos, tecnológicos da região, através das suas próprias observações, das suas próprias comparações e dos seus levantamentos estatísticos através da sua própria vivência. No terceiro momento, deve-se fazer a análise crítica dos problemas considerados prioritários. Como ele vai fazer isso? Através desse contato próximo com a comunidade, conforme ele já vivenciou, conforme ele já conviveu junto com essa população, ele vai ter a própria formulação dos problemas para serem discutidos com os participantes da pesquisa de forma mais objetiva, ou seja, ele vai ter de própria autoria as formulações, os resultados, conforme a sua visualização do dia a dia. E para que isso? Na verdade, ele deve descrever o problema, ele vai identificar as causas do problema e, em seguida, ele vai formular as hipóteses de ação, né? Que essa fase final, que é construir um plano de ação, pode ser executado ou não, né? O que vai depender do pesquisador, da equipe, da comunidade. Ou seja, a ideia é identificar um problema e, quem sabe, formular uma forma de agir que possa solucionar esse problema. E é justamente onde entra o quarto ponto. O quarto e último ponto é justamente programação e aplicação de um plano de ação. Como isso consiste? Ele, na verdade, ele vai ter, após os resultados que ele obteve, ele vai criar ações que possibilitem a análise mais adequada do problema que ele verificou. Em seguida, ele vai criar ações que possibilitem melhorias imediatas da associação, da situação em que ele está visualizando, da situação que ele mesmo vivenciou. E também ações a médio ou longo prazo. Isso vai depender muito do que ele vivenciou, do que ele visualizou.
É importante lembrar que a pesquisa, participativa, ela não encerra só com um relatório descritivo, né? Que essa é a ideia, fazer um relatório. Mas é preciso apresentar um plano de ação, né? Podendo levar, inclusive, a mais pesquisas, né? Porque não adianta ele ter feito todo esse trabalho de pesquisa, mas se no fim ele não teve a intenção de fazer uma correção daquela situação. Por isso, essa modalidade de pesquisa é considerada informal, né? E dialética, mas ela é uma pesquisa dinâmica. Por quê? Porque ela interage com as pessoas que fazem parte daquele local, que é justamente onde ele vai conseguir coletar esses dados. Olá, sou Ana Paula Matos. Sobre pesquisa participante, que deu início na América Latina após os anos 1960, a partir do crescimento dos grupos camponeses humanistas cristãos e grupos marxistas para estudar as demandas e seus problemas. Esse modelo de pesquisa exige a participação ativa do pesquisador e dos membros pesquisados, e ela vem com o objetivo de conhecer e estudar os problemas da população envolvida. Como é feito uma pesquisa participante? Quando é feito uma pesquisa e aprendizado de uma comunidade na prática, é feito contato com várias pessoas. São levantados diferentes dados, observados diferentes contextos e então será analisado. Nessa fase, é formulado o problema e discutido com os participantes da pesquisa, criando então os grupos de estudo selecionados problemas prioritários, trazendo um conhecimento objetivo sobre os problemas que são ali apresentados. Depois de selecionar quais os problemas serão realmente analisados, será necessário a realização de 3 passos. Descrever esse problema, identificar as causas do problema e formular as hipóteses de ação, pois não adianta somente ir ao local, conviver, levantar os problemas, discutir e escrever sobre eles. É preciso construir um plano de ação, devendo conter as ações que possibilitam a análise mais adequada do problema estudado, ações que possibilitam melhoria imediata a esse local e as ações que possibilitam melhoria ao médio e longo prazo em nível local ou mais amplo. Dando continuidade, é importante que a população deva ter conhecimento do processo. Nesse sentido, é fundamental que a população ou grupo participante conheça todos os passos metodológicos dessa pesquisa participante, sem diferenças entre quem pesquisa e quem é pesquisado e pesquisada, e sem colocar o grupo na situação de objeto. Portanto, é importante o estudo preliminar da região e população envolvida. Na sequência, de passo a passo da pesquisa participante abrange, primeiramente, identificar a estrutura social da população envolvida. Depois, diferenciar as necessidades e os problemas da população estudada e selecionar a população para a qual se deva intervir. Na sequência, preparar uma efetiva descentralização da pesquisa ao nível dos grupos sociais mais oprimidos e mais afastados do poder, de modo geral, para então descoberta do universo vivido pelos pesquisados e colher os dados socioeconômicos e tecnológicos para receber o retorno dessa população. Para isso, o envolvimento da população é essencial, já que a sua extensão e natureza da participação não são fixas, mas é muito importante ter em mente que este tipo de pesquisa deve ser flexível e adaptável, porquanto visa reduzir e eliminar as limitações de uma pesquisa tradicionais. Assim, pode empregar métodos tradicionais na coleta de dados, mas procura posturas qualitativas e a comunicação interpessoal, além de um processo coletivo e uma experiência educativa.
finalizo aqui. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Até mais.